Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende do horário que você está vendo esse podcast. Hoje tem comigo aqui uma pessoa que eu admiro muito. O quanto ele lutou para chegar onde ele está aqui hoje. Uma pessoa que muitas pessoas olham para ele e se inspiram nele, por onde ele está. Então eu tenho a honra de apresentar para vocês Diego Reginato. Bem-vindo ao meu podcast. É uma honra ter você aqui. Pô, Jandir, a honra é minha. Fiquei muito feliz com o convite, né, de saber que a ideia do podcast é compartilhar um pouquinho da história, falar, trazer aquilo que vem atrás daquilo que a gente conquistou hoje, né? O que nos trouxe a esse momento. E eu tô muito feliz, assim, muito animado, um pouquinho curioso para saber que perguntas tu vai me fazer. Então, Diego, é algo bem dinâmico, bate-papo de bar, né? Para que as pessoas que você tem sucesso no seu CNPJ, a gente sabe, todo mundo que tá assistindo sabe. Mas eu quero conhecer hoje o teu CPF. Primeiro se apresenta pra gente seu nome, se tu tens alguma formação, quanto tempo que tu tem de empresa até hoje, isso que tu segue, e depois a gente vai começar lá no início de tudo, de toda a história. Bom, eu sou o Diego Reginato, sou natural do Rio Grande do Sul, né, filho de agricultor, como professora, tenho 2 irmãos, desenvolvi o início da minha vida lá, cursei administração de empresas por 2 anos e depois larguei para empreender, e realizar o sonho de construir o meu próprio negócio, minha própria empresa. Fiquei 20 anos atuando na área comercial, cheguei a ser gerente comercial nacional de uma marca, fui lojista, tive 3 lojas, né? E até que veio a pandemia, e aí eu desenvolvi um trabalho de treinamento e desenvolvimento humano. Era algo que eu já fazia ao longo dessa carreira e eu queria profissionalizar isso. Aí eu aproveitei a pandemia, profissionalizei, e quando vi, eu estava performando mais, faturando mais com treinamento e desenvolvimento do que com a minha empresa. E aí eu entendi que era um propósito, que era a hora de fazer uma transição, e hoje, então, há 4 anos, eu atuo profissionalmente com desenvolvimento de pessoas. Então você já analisando meu perfil, no final do podcast eu vou, né, aproveitar essa oportunidade para já saber o meu perfil comportamental. Eu vou dar umas dicas, Diego, eu gostaria de saber, vamos começar lá pelos teus 10 anos de idade para frente, se tu quiser passar pros 14 ou 8. Você já trabalhou em que área? Como você começou essa trajetória? Você fez faculdade? Você já trabalhou em outras áreas antes de achar que você estava preparado para seguir esse caminho? Me fala um Sim, pouquinho do início. olha só que interessante, né, Jandir? Eu tive uma veia, assim, de empreendedor muito cedo. Vou contar algo aqui que eu nunca falei para ninguém, assim, na rede social, né? Como eu sou filho de agricultor, eu tive uma educação muito rígida, e os primeiros anos de vida, a gente comprava no supermercado sal e café. O resto se produzia tudo. Então eu aprendi a ver da onde se produziam as coisas. E muito cedo eu também fiz as minhas produções lá. Então meu primeiro negócio foi enquanto meu pai colhia, eu ia num mato próximo ali recolher pinhão. Olha só. E aí eu chegava em casa, lavava eles, deixava eles bem bonitinhos, embalava eles no saquinho, né, de 1 quilo, 2 quilos e 5 quilos, e saía na vizinhança vender. E todo mundo achava o máximo, porque eu tinha ali meus, sei lá, 9, 10 anos, 11, alguma coisa assim. E ali foi o meu primeiro empreendimento. Depois eu peguei um lote de terra lá na cidade, plantei pipoca. Então fiz a mesma coisa, plantei pipoca, depois colhi, sequei, tava tudo direitinho, pesei nos saquinhos e também sair a vender e fazer essas atuações. Então, muito cedo veio essa visão. Ao invés de eu ir para a agricultura, eu já tinha um lado ali de empreendedor. Só que o grande desafio foi relações humanas. Porque hoje eu trabalho como especialista de perfil comportamental. E hoje, Jandir, olhando para a história daquele momento, eu tinha um perfil comportamental que não fechava muito com as características do meu pai, dos meus tios, dos meus irmãos. Então, emocionalmente, eu apanhei muito. Porque aí eu sofria, né? Eu não conseguia me encontrar ali. Eu tinha resultado, sempre tive muito resultado naquilo que eu fiz, mas eu não conseguia desfrutar daquilo. Hoje eu entendo que é porque eu estava com um perfil
que ele não estava sendo respeitado na essência. E aí, como que eu transformei isso? Como que eu sobrevivi nesse processo? Uhum. Através do futebol. Futebol. Eu contei para ti que eu cheguei a ser profissional Uhum. como atleta de futebol de salão. Eu aprendi a jogar aos 10 anos. Quando eu entrei na escolinha, eu era o pior jogador que tinha. Os colegas tiravam sarro de mim, né? Porque era todo desajeitado. Só que eu tinha tanta vontade de ter sucesso na vida que eu levava muito a sério os treinamentos. E eu cheguei a um nível superior que todos os outros chegaram. Quando cheguei a profissional, eu larguei. Eu disse assim, não é isso que eu quero para minha vida, né? Aí eu tive a minha experiência lá, 2 anos como profissional de futsal, mas disse, não é isso que eu quero, vou vender, vou empreender, fui buscar a carreira. Mas aí eu me pergunto, por que o futebol ele foi tão representativo na minha vida naquele momento? Porque eu queria me encontrar, eu tive uma raiva muito grande dentro de mim, porque eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não conseguia me fazer entender. Então, quando eu fiz esses negócios todos lá, teve alguns que o meu irmão chegou e levou todos os lucros, né? Me conversou e, sabe aquela coisa de irmão? Sim. Só que eu não tinha força para lidar com aquilo. Eu não conseguia confrontar. E se eu fosse lá contar pro pai, pra mãe, etc., às vezes eu apanhava. Então eu disse assim, tia, mas não faz sentido isso. Hoje eu entendo, por isso que é tão importante a inteligência emocional. Hoje eu entendo que nós podemos ter uma postura diante dos desafios de vida. Uhum. E como eu não conseguia expressar aquela minha raiva, Jandir, onde é que eu coloquei? No futsal. Então lá eu entrava e eu extravasava. Aquilo ali se transformou numa energia, se transformou em resultados. Então viajei boa parte do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? Sim. Jogando estadual, ganhei medalhas, ganhei troféus, ganhei destaque, goleador. Assim, vivi algo incrível, mas não era meu chamado de vida. Não era meu propósito, não era a função original do processo. Talvez ser um treinador, né? Tinha alguma coisa que eu gostava de estratégia e tal. Sim. Então, a minha vida profissional se alicerçou nesses 3 pontos. Empreender, vender. Trabalhei no Banco Bradesco por 2 anos. Cheguei a considerar fazer carreira lá, mas aí disse assim, também não é para mim. Vi lá do jeito que as pessoas viviam lá dentro, disse assim, não quero. Sim. Né? Eu me identifiquei quando eu tive a oportunidade de ter liberdade, criar o meu próprio negócio, viajar, conectar com pessoas. Esse é o meu chão. Então, por 20 anos, eu atuei diretamente na área comercial, né? Eu vendi várias coisas, né? Vendi coisa do Paraguai, vendi ovos de 2 gemas. Trabalhou com Momba. Nossa, aí. Venda internacional, né? Sim. E aí eu desenvolvi carreira profissional no setor de colchões. Isso tinha qual idade nessa parte? Aí foi quando eu estava cursando faculdade, ali 21, 22 anos, que eu parei o futsal, aí eu fui para o Bradesco e cursar administração de empresas. Ô Diego, e quando tu entrou na faculdade, o que você seguia na faculdade? Administração de empresas. E você se considerava desde cedo na faculdade, assim, aquele menino inteligente, assim, que as pessoas olhavam assim, nossa, esse cara é estudioso, ou você acha que desenvolveu isso com o passar do tempo? Não, foi tudo no esforço. Tudo no esforço. Né? Porque, gente... Se dedicava mesmo assim. Como hoje eu entendo isso, né? Hoje, depois dos 40 e poucos anos. Uhum. Emocionalmente, na minha infância ali, eu fui esmagado pelo processo. Né? E aquilo ali me bloqueou. Então eu nunca consegui a poder me sentir assim com autoconfiança e com força de vontade para fazer o que eu precisava. Tá. Quando eu entrei na faculdade, foi o primeiro start que eu podia construir algo diferente. Porque no ensino médio eu fui muito mal. Eu nunca reprovei, mas peguei todos os exames possíveis, de todas as formas. Agora, quando entrei na faculdade, eu performei muito bem, porque eu me identifiquei com o conceito e com a matéria. Eu só parei porque chegou um momento que eu precisava ou aproveitar uma oportunidade comercial que apareceu, ou eu precisava escolher concluir o estudo. E como eu estava com muita sede de ir para a prática, aí eu decidi escolher a parte, a empreendedora falou mais alto. Mas o tempo que eu cursei administração de empresas, eu aproveitei muito por causa do tipo de conteúdo. O Joel J dá uma dica assim, ó, se você começa a ler um livro que você gosta, lê. Se você não gosta, não lê. Sim. Se o livro é bom, lê. Se o livro é ruim, não lê. Então, todo conhecimento, quando é da tua área,
Quando se conecta com algo da tua empresa, tu quer ter aquele conhecimento. Exatamente. No teu caso, assim, que experiência tu teve em relação a tu buscar os conhecimentos da tua vida? Assim, o que tu mais gostou de aprender ao longo da tua história? É, algo, tipo, na minha história, no caso, que quando eu decidi empreender, é, é algo que sempre tem alguém que tu se espelha, né? Ah, eu não sei se você chegou a se espelhar em alguém ou não, mas eu me espelhava muito no meu, tipo, quando eu sempre digo para as pessoas assim, ó, quando a gente trabalha para um superior nosso, exemplo, nosso patrão, se ele chegou até ali, ele teve os méritos deles para chegar ali. Então a gente tem que fazer o quê? Se dedicar, dar o melhor, buscar, entregar tudo que tu pode, porque tu tens alguém oh, esse cara chegou ali, então eu posso chegar lá. Tu entendeu? Então essa pessoa me motivou ao quê? Cara, eu posso chegar até lá porque eu sentia que aquilo não era o meu limite. Eu sabia que o limite só dependia de mim, entendeu? Tipo assim, cara, é um caminho sem fim. Tu tinha alguém que tu se espelhava, Diego, tipo assim, eu me espelhava nessa pessoa pra seguir esse caminho ou não? Tudo foi acontecendo naturalmente na tua vida? Nunca teve uma pessoa em específico, em especial, Uhum. mas eu sempre gostei de olhar o discurso do presidente. Olha só. Então, por exemplo, quando por gostar de futebol, Sim. qual que era a entrevista que eu mais gostava de ver? Não era do jogador, era do presidente do clube, Uhum. era do treinador. Quando eu vi uma empresa, quando o presidente da empresa ia falar, eu queria prestar atenção nele. Certo. Porque eu acredito que ninguém chega no topo ao acaso. Sim. E essas pessoas que estão lá, elas têm uma visão diferente. Então, quando eu vejo as Olimpíadas, eu gosto de ver o treinador do atleta. Eu gosto de ver o pai do atleta contando a história dele. Porque, às vezes, a visão dessas pessoas é o que mostram o caminho daquela pessoa que só executa. Uhum. Então, eu sempre fui fascinado, curioso por entender a visão. Nós participamos de um grupo de negócio, né? Nos Sim. conhecemos lá, Sim, né? no Que é o BNI. BNI. Uhum. E quando eu entrei lá, a pessoa que mais me chamou a atenção foi o Schneider. Uhum. E eu olhava para ele na reunião, ele cumpria uma função, ele conectava com todas as pessoas. Sim. Quando ele ia falar, todo mundo prestava atenção. Até uma pessoa que gerou uma conexão muito boa contigo, né? Sim, sim. Me marcou você pela relação que você tinha com ele. Sim. Porque, tipo, o Schneider é esse cara. E ele tem uma relação extraordinária com o Jandir. E ele me contou a história, Jandir, de como começou Sim. Foi a comigo. relação entre vocês. Foi isso, eu fui a primeira pessoa que. Diego, pra gente ter. Olha como as coisas acontecem quando a gente busca os nossos sonhos, cara. Pergunta pro Schneider. A minha empresa tem 4 anos. Em 3 anos da minha empresa, eu me mudei 3 vezes. Tem ideia? Do quartinho, o escritório da minha empresa era no quartinho da minha mãe. Depois eu dividia um galpãozinho pequeno com meu ex-patrão. Na verdade, meu antecessor. E depois eu me mudei para esse galpão. O meu escritório, ele era 2 metros de largura por 4 metros de comprimento. O Schneider sentou assim, não tinha nem espaço para os lados, sabe? E olha só o desenvolvimento que... Hoje, né, eu trabalho com a SP Capital, o quanto ele deve dizer assim, ó, cara, eu já andei lá no início, quanto eu tenho orgulho dele. Ver aquela jornada, Sim, né? exatamente. Ver aquela jornada. Muito legal. Então, eu sempre gostei de conversar com essas pessoas, porque possivelmente na tua relação com o Schneider, ele deve ter falado coisas que marcaram a tua vida. Muito. Né? Talvez que potencializou, te encorajou a tomar decisões importantes. Sim, verdade. Então, para mim, quando eu falo em referência, eu falo em pessoas que são líderes. Eu falo em pessoas que têm uma visão de drone. Sim. Eu digo, né? São pessoas que olham de cima, elas enxergam o todo, num curto espaço de tempo, elas são assertivas nas decisões. Sim. E elas querem o bem coletivo. Né? É um dom que essas pessoas têm e eu admiro muito isso e eu gosto de compartilhar a respeito disso, né? É um assunto que eu gosto muito de pensar em estratégia, pensar em visão, é algo que me acende, assim, a gente fica horas e horas conversando sobre isso e eu não canso. Diego, me fala um dia teu comum de segunda a sexta, como é a sua rotina? Você acorda de manhã, toma o seu café, vai pra academia, me conta um pouquinho sobre isso, tenho essa curiosidade. A minha rotina, eu acordo, eu tenho um ritual que eu faço todos os dias, né? Um processo lá de mindfulness, que é uma atenção plena. Eu tenho meu momento de meditação, de oração. Legal. Né? Eu sempre começo o dia
dessa forma, com Uhum. chimarrão, porque dizem que Deus é gaúcho, né? Olha só. Esse daí é bem falado mesmo. Então tô lá com meu chimarrão, como um bom gaúcho, a gente sai do Rio Grande, mas o Rio Grande não sai da gente. Sim. E ali eu inicio o processo. Aí eu logo tenho atendimentos, aí Uhum. normalmente eu faço ou atendimento a clientes ou reuniões de negócio até o meio-dia. Uhum. Depois da tarde reinicio esse processo de novo. No final do dia eu tenho uma prática de atividade física de 30 a 40 minutos, né? Às vezes dou uma corrida, às vezes academia, às vezes faço um exercício em casa mesmo, procuro me manter ativo no processo. E aí o final do dia eu concilio com duas coisas, momentos em família, né, de ter um tempo ali, as crianças chegam da escola, Sim. ficar um tempo com a esposa, com a família, e às vezes acaba tendo algumas reuniões, né, alguns eventos, algumas reuniões à noite que eu participo também. No final do dia eu faço a minha leitura e aí bora dormir para outro dia. Final de semana aí é família, né? Deixa mais pra família. Raramente eu Legal. marco compromisso, principalmente domingo é um dia que eu deixo exclusivo, porque às vezes na semana essa rotina, às vezes ela tem uma variação, né? Às vezes Uhum. ela começa mais cedo e termina mais tarde. Sim. Então é comum eu estar muito envolvido hoje com a minha rotina profissional e quando não é o profissional, acabo encaixando algum momento com um amigo. Sim. Um café, almoço com alguém, um café com outro. Aí o domingo é da família e o sábado é um coringa. Ou é família, ou é trabalho, ou é treinamento, ou é viagem. Então o sábado fica um pouquinho mais flexível. Mas eu tenho esse ritual todos os dias. Bacana. Diego, hoje, no estágio que você tá hoje, você consegue se imaginar onde você estará daqui 5 anos? Ou perspectiva de daqui 5 anos, onde é que você gostaria de estar? Sim. Fazem 4 anos que eu iniciei esse processo. Era um sonho que eu tinha trabalhar com desenvolvimento humano, com palestras e treinamentos. Quando eu Uhum. trabalhei na área comercial, eu desenvolvia equipes comerciais, né? Então, por gostar dessa parte da estratégia, eu sempre pensei, planejei, estruturei e sem perceber, eu tinha um dom de trazer a melhor versão das pessoas. Então elas me diziam, Diego, eu não ia ver o que eu posso fazer se não fosse você. Uhum. Então eu pegava às vezes uma pessoa e eu conseguia formar ela um profissional na área comercial, Sim. né? Porque não se ensina a vender. Onde é que tem uma escola qualificada de vendas, de atendimento ao público? Uhum. E eu, por trabalhar com isso, acabei desenvolvendo isso de uma maneira natural, aconteceu. E aí eu pensava assim, como que eu transformo isso em algo que eu possa ser remunerado por isso? Tipo aquilo que eu ouvi as pessoas falar assim, quando você trabalha com o que você ama, Uhum. você não trabalha, né? E hoje eu vejo que eu faço isso. Então, quando eu tive a oportunidade de acessar essas informações, que foi na pandemia, que parou todos os negócios, e eu pude parar e estudar e buscar ferramentas para profissionalizar esse processo, foi quando eu iniciei essa dinâmica de poder treinar pessoas e trabalhar com essa parte do desenvolvimento humano, com palestras, treinamento, análise de perfil comportamental, esse processo todo. Bacana. Diego, para as pessoas que estão assistindo nós agora, explica mais diretamente sobre esse análise de perfil comportamental. Como é? Existe, acho, 4 tipos de análise. Como é que funciona isso? Jandir, funciona assim. O relatório que eu trabalho hoje é o CIS Assessment, que é uma Uhum. ferramenta da Febracis. E lá ele junta 3 teorias: DISC, tipos psicológicos e teoria de valores. Sim. Então a teoria DISC ela é a mais conhecida de todos. Tu já fez o teste de perfil? Sim, Porto Belo, adorei. Meu, muito legal mesmo. Aham. Então lá, William Moulton Marston, que é o criador, ele entendeu que as pessoas têm um padrão de comportamento. Então tem Tá. algumas pessoas que elas têm um perfil de alta dominância. Então elas Uhum. são classificadas como os dominantes. O dominante é aquela pessoa que é rápida, ousada, para frente, competitiva, gosta de risco. Uhum. Normalmente é um empresário, um empreendedor, um líder, é uma pessoa com alta dominância, um alto D. Depois tem o alto I, que é um influente. O influente gosta de conectar com as pessoas, Sim. né? Uhum. Conhecer as histórias, conversar, se conectar. Ele precisa saber quem são as pessoas. É uma pessoa muito boa na arte da comunicação. Tá. Então se comunica com muita facilidade, se conecta com as pessoas com facilidade. Uhum. O S do estável é uma pessoa mais planejadora. Sabe aquela pessoa que chega num lugar quietinha, tu não dá muita coisa, só que tem uma riqueza mental muito grande. Sim.
estratégica, esse é um estável. O conforme é aquela pessoa técnica, aquela pessoa que lê o contrato antes de assinar. Vai na van e deixa eu ler o manual disso aqui, que... Compra o remédio, lê a bula. É, nossa. Aí o influente olha pra ele e diz assim, você é louco, você é maluco, vai ler a bula, você não toma remédio. Aí o conforme diz assim, como que você vai ler, vai botar algo para dentro do seu corpo sem saber o que é, Sim. né? Então, esses são, digamos, são perfis que são padrões de comportamento que cada pessoa vai tendo na vida e vai se identificando com esse padrão. Dá para aprofundar isso e ver os tipos psicológicos de Jung. Uhum. A pessoa extroversão, introversão, intuição, sensação, sentimento, pensamento, né? E ainda Gardner, que é a terceira teoria, traz os motivadores. Porque o que motiva uma pessoa, Jandir? Né? Você tem lá quantas pessoas que trabalham com você? 16. 16 pessoas. E daqui a pouco você quer motivar a sua equipe, você dá um aumento de salário. Sim. Pode motivar uns e outros não. Sim. Por quê? Porque nem sempre é o dinheiro que motiva. Uhum. Aí tu vai dar uma viagem, né? Vou dar aí um passeio no final de semana. Alguns vão se motivar com o passeio, outros não. Sim. Aí tu vai dar um curso de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Alguns vão adorar, alguns vão dizer, tá, mas eu quero o passeio, outros vão dizer, eu quero o dinheiro. Porque cada pessoa se motivam por motivos diferentes. Verdade. Então, através do relatório, eu consigo identificar o que motiva. Né? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente se empolga, se motiva com alguns projetos e não? Eu estava fazendo uma pergunta para você aqui sobre o podcast, né? O teu podcast. Sim. Dá para ver que tu tá feliz com esse processo. Sim. É algo que tu faz assim, não por obrigação. Não, tu faz... é algo leve. É leve. Sim. Não pesa para ti fazer isso. Uhum. Mas se eu pedir para uma pessoa envergonhada fazer isso, uma pessoa retraída, trava. Ela quase morre, né? Sim. Treme. Fica tensa. Fica tensa, fica nervosa, vai gaguejar. Uhum. Porque aquela pessoa ela tem características diferentes. Legal. Ô, Diego, tem como ter dois ou talvez 3 tipos de comportamento? Tipo, eu no caso, né? Eu sou mais ativo e também instagramável. Uhum. É possível? Sim. Dentro do relatório, é normal nós termos 2 perfis mais ativos e 2 passivos. Certo. Só que pode ser 3 ativos Uhum. ou um só. Sim. Como que eu vou descobrir isso? Com um relatório que é feito no software. Uhum. Então é muito comum. E tem algo interessante sobre isso, Jandir, que às vezes a pessoa faz um relatório e quando vou dar a devolutiva, ela tem 2 perfis de conflito. Tá. Porque são 4. Sim. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem assim, o santo não bateu? Uhum. Por quê? Porque são perfis opostos. Um quer ler a bula do remédio, outro não quer nem saber da bula. Então, esses são opostos. Um quer rápido o resultado, o outro quer pensar antes. São opostos. Esses opostos é quando a gente tem choque na vida. Só que tem algumas pessoas que têm esses opostos no seu próprio perfil. Legal. Aí as pessoas acham que elas são bipolar. Sim. Porque uma hora elas querem uma coisa, outra hora elas querem outra. Sim. E elas não se entendem. E o cônjuge, o sócio, o patrão, o funcionário, às vezes ele não entende a pessoa, porque eu não sei o que tu quer. Um dia tu quer uma coisa, um dia tu quer outra. Aí quando eu vou ver o relatório, eu vejo que dentro dela tem esses perfis opostos. Aí ela vive um conflito. Uhum. Quando eu dou a devolutiva, normalmente as pessoas começam a chorar. Por quê? Porque ela diz assim, agora eu entendo por que eu sou desse jeito. Porque eu não entendia. E aí ela sofre muito, às vezes separa, às vezes muda de emprego, às vezes muda de trabalho, muda de negócio, muda de ramo, tentando resolver, só que aquele conflito está dentro dela. E às vezes com o relatório a gente consegue ter essa clareza e depois disso eu trago um direcionamento de como que ela faz a gestão disso. Tá, eu tenho 2 perfis opostos dentro de mim. O que eu faço agora com essa bomba? Você usa isso a teu favor e não contra você. Como? Aí tem que desenvolver um processo. Que legal. Eu já perdi venda, assim, de estar dono da construtora aqui, eu aqui, o meu cliente aqui, e a gente fazer esse treinamento para entender cada tipo de cliente faz com que a gente não perca negócio. Exemplo, bota pressão pro cara assinar um contrato. Se o nível comportamental dele é diferente, ele vai embora, tipo, nervoso e não fecha o negócio. Isso. Mas se tu consegue ler exatamente como é o perfil do teu cliente, tu fala, vai pra casa, leva o contrato,
lê, estuda, eu tô aqui, ele vai dizer, nossa, cara, eu tô me sentindo leve pra casa, vai fechar negócio. Então, ô Diego, tu faz isso também pra treinamento de venda pra construtoras, imobiliárias, pra em outras empresas, porque isso é uma coisa legal, né? Muito, muito. Eu tenho uma cliente que é uma corretora de imóveis que tem um case bem interessante em relação a isso. Uhum. Ela começou um atendimento com o cliente, ela disse assim, Diego, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo me entrosar com ele. Aí eu disse assim, deixa eu ver o áudio, me manda o áudio que o cliente mandou e printa as conversas para mim poder interpretar o perfil pela escrita do WhatsApp e pelos áudios que o cliente mandou. Com essas duas coisas, eu vou conseguir entender que perfil comportamental ele tem. Olha que Ela incrível. fez, me mandou, eu ouvi todos os áudios, a linha de argumentação, as perguntas que o cliente fez, o tom de voz, o jeito de falar, tudo eu decifrei o perfil da pessoa, né? Aí eu dei uma devolutiva para ela, disse assim, amiga, o perfil do teu cliente que você está atendendo, ele é assim, 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 e faz um atendimento numa linha assim, assim, assim. Ela disse assim, Diego, eu não sei se isso aí vai dar certo. Eu digo, ó, você é especialista, você é corretora, se você acha que sim, sim, se você acha que não, não. Sim. A decisão é sua. O meu parecer profissional é esse. Para resumir a história, ela fechou a venda em 7 dias, o cliente escolheu uma construtora que ela não estava trabalhando, escolheu um imóvel que ela não estava trabalhando. Olha só que incrível. E voltou para ela e disse assim, amiga, eu quero fazer o contrato com você, o imóvel é esse, a localização é essa, a construção é essa. Vai lá, me traz a proposta que eu compro com você. E ela fechou a venda e depois ela me disse assim, Diego, eu jamais atenderia o cliente nessa linha se você não tivesse me falado essas coisas. Por quê, Jandir? Porque as pessoas se movimentam pelos motivos dela. Sim. Então ela me dizia assim, Diego, mas aquela construtora, eu não tenho tanta confiança. Aí eu disse para ela, tu falou isso pro cliente? Falei. O dinheiro é de quem? Teu ou dele? Ele tá ciente do risco? Tá. Então ele tem o direito de decidir. Sim. Diego, mas esse imóvel, eu disse, mas é para você ou é pro cliente? É pro cliente. E você falou com o seu ponto de vista? Sim. Então deixa o cliente decidir. Sim, claro. É justo que ele tome a decisão. E no final das contas ela me disse assim, eu jamais atenderia dessa forma se tu não tivesse me falado isso. Então, sim, Jandir, entender do perfil faz toda a diferença para que o negócio chegue ao final. Às vezes, é uma palavra dita na hora errada. É um detalhe que se compromete todo um trabalho para poder se fechar um contrato, se fechar um negócio. Que legal, bacana mesmo. Então aí, pessoas, ó, vocês aí que tem construtora, meus amigos aí, ó, corretores também de imóveis que querem alguém para dar esse treinamento, eu acho muito bacana. Eu acho que, Diego, tu com a tua experiência hoje, acho que até pela foto do perfil, né? Do cliente, você já sabe dizer, o cara que aparece só uma árvore, o mar não aparece, ou aquele cara que já aparece lá na frente da Torre Eiffel. Como é que é essa história aí? Pela foto do perfil ali no WhatsApp, já dá para começar a ter uma ideia, é uma pista das características do perfil, porque tudo comunica, né? Então, um perfil dominante é um perfil que tu vai olhar, é um perfil de força, é uma foto, é como se fosse um general. Sim. Ali. Um perfil conforme é tudo milimetricamente medido, a distância de cima, de baixo da foto certinho, a camisa vai estar tudo certinho, né? O perfil influente é mais descontraído, é rindo. Tá lá mais... é tranquilo. O estável, às vezes, é aquela pessoa que nem aparece a imagem da pessoa. Isso, exatamente. Vai ter uma imagem, vai ter lá um gatinho, sei lá, uma árvore, o mar, vai ter o céu, vai ter alguma coisa. Nem sempre vai ter a foto da pessoa ali, né? Então, é possível interpretar o perfil das pessoas de todas as formas possíveis, porque tudo comunica. Sim. A cor da roupa que a pessoa mais usa, o jeito dela falar, se comunicar, se comportar, a postura, tudo, a linha de argumentos, as palavras que ela usa, tudo vai dar sinais de qual o perfil comportamental daquela pessoa ali. Que legal. Isso pra ti, Diego, é meio que, quando você conhece uma pessoa nova, é automático tu já fazer essa leitura dela assim ou não? Não, Jandir, porque aí eu ficaria escravo da minha profissão, Sim. Né? Então, só se for intencional. Consegue separar? Sim, consegue. Sim. Tá. Eu relaxo, eu vou me conectar com as pessoas, né? Eu não quero saber o perfil, qual é o perfil dela, não é? Agora, se for intencional, eu preciso ver, como esse caso, né, da cliente,
Ou eu estou numa atuação profissional, vou dar uma palestra, um treinamento. Eu vou mapear todas as pessoas da sala, eu vou ver quem são os perfis, eu vou me conectar com todos eles da forma correta. O objetivo do uso desse conhecimento não é para manipular as pessoas e fazer elas fazer o que elas não querem fazer. Não se trata disso. Se trata de atender a pessoa de uma forma que ela se sinta bem atendida, para não ter ruído no processo. Sim. Porque às vezes, Jandir, você pode ter a melhor proposta, o melhor produto, mas se não tiver uma boa conexão com a pessoa, o negócio não acontece. Exatamente. E às vezes alguém que não está tão bem intencionado vai conseguir fazer aquele negócio. Então a minha bandeira é essa, né? É ajudar os bons a se conectar de uma maneira correta, de uma maneira honesta, que o cliente se sinta bem atendido, que a conexão seja uma conexão boa e saudável para ambas as partes. Legal, bacana. Nossa, o tempo voa. Conversa boa, o tempo voa. Jesus. Ô, Diego, e como aconteceu esse... hoje a gente é do BNI, ele também é do BNI. Esse privilégio de ser presidente atual aí do BNI aí, como é que foi esse... Como é isso para você? Como você se sentiu na hora? Foi um desafio? Porque eu, né, como membro, olhando assim você, é difícil a gente... É que nem quando o Ed era presidente. A gente falava assim, cara, é impossível ter um presidente melhor do que o Ed. Aí vem você, cara, é impossível ter um presidente melhor do que o Diego. Aí vem outro, sabe? Como é isso pra você hoje? Assim, Jandir, eu fiquei muito feliz. Era uma coisa que eu queria, era uma das minhas metas do BNI, era ser presidente. Uhum, legal. Talvez por admirar as pessoas que estão lá, eu Sim. disse assim, um dia eu também quero estar. Sim. Né? Quando veio o convite, então, eu fiquei muito feliz, mas não surpreso. Por quê? Eu me preparei para essa oportunidade. E para mim, essa é uma das chaves da vida. Oportunidades tem bastante. Sim. Gente preparada para aproveitar nem sempre. Então, eu me preparei para boas oportunidades, com muitas horas de estudo, muitos finais de semana comprometidos, muitas horas de prática. E aí, quando veio esse convite, então, eu disse assim, coisa boa, né? É bom você se preparar para aquilo. As primeiras reuniões foram bem desafiadoras. Sim. Depois que eu vi o tamanho do desafio, eu disse assim, aonde eu fui amarrar meu bode? Sim. Imagina. Mas depois que passou esse nervosismo, assim, e fluiu, é uma experiência muito gratificante e eu vejo, Jandir, que a pressão gera poder. Certo. Né? Então, o domínio, a equipe que a gente faz parte do BNI, as pessoas que estão ali são pessoas de um nível alto. São pessoas de um alto nível de exigência. São bons nas suas áreas de atuação. E você estar à frente de um grupo assim gera uma responsabilidade e uma pressão muito grande. Então, a diligência e o cuidado em fazer as coisas corretamente, me preparar para cada reunião e me dedicar, eu vejo que elas me fizeram eu evoluir. E a conclusão que eu chego, a palavra que define o sucesso e a performance para mim é a humildade. Né? Eu me colocar na minha posição, não é porque eu estou como presidente que eu vou perder a minha essência, que eu vou deixar de ser quem eu sou, que eu vou abrir mão da humildade, de tratar todas as pessoas da melhor forma. Então, para mim, assim, essa é a palavra que eu levo dessa experiência de estar como presidente lá no BNI. Legal, bacana. É uma honra te ter como presidente do nosso grupo. Diego, tem algo na tua vida que tu se arrepende de não ter feito? Tenho. Não procurado me desenvolver antes. Porque o oposto da humildade, o orgulho, me cegou por muito tempo. Eu me achava muito bom, eu tive sucesso muito cedo, e eu achava que eu era melhor que os outros. E isso, hoje, olhando para trás, eu vejo que desenvolveu uma arrogância, uma prepotência, um orgulho, e fez com que eu não fosse procurar ajuda para me desenvolver, corrigir as minhas fraquezas e ver a minha vida por outros pontos de vista. Então, hoje, se eu pudesse, digamos, voltar no tempo, eu investiria em mim muito mais cedo. Né? Nos últimos 4 anos, o maior investimento que eu fiz foi em mim mesmo, porque eu descobri que eu sou o maior ativo da minha empresa. Então, se eu sou maior ativo, eu preciso investir no meu próprio desenvolvimento. Então, a minha vida hoje ela entrou nos trilhos porque eu comecei a olhar para dentro, investir e ver a verdade de quem eu sou, com as virtudes, mas também com as fraquezas. Bacana. Já passamos aí de 40 minutos de podcast, estamos chegando, infelizmente, no final. Diego, eu gostaria que você deixasse uma frase para as pessoas que estão nos assistindo agora. Pessoas que gostariam de empreender, pessoas que gostariam de
que se espelham em ti, ou que estão aqui olhando a gente agora e falam bem assim, cara, que legal esse assunto. Uma frase motivacional. Que frase que você deixaria para eles? Eu diria assim, olha para a tua vida 5 anos na frente. E aí pergunta assim, quando esse Diego de 5 anos para frente olhar para o Diego de hoje, que decisão ele gostaria que o Diego tomasse hoje? E eu creio que esse é o melhor caminho para você tomar decisões que vão mudar a história da tua vida, baseada na coragem e não no medo. Parabéns, adorei. Diego, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui no podcast. E quanto aprendizado a gente aprendeu aqui hoje. E essa não é a última vez. A gente tem muito assunto ainda para acontecer. Então no próximo podcast a gente se encontra. Muito obrigado. Jandir, muito obrigado pelo convite. Que você possa liberar o teu perfil, todo o teu dom aqui. E que isso aqui tenha muito sucesso e impacte a vida de todas as pessoas que vão acompanhar as histórias das pessoas que vão sentar aqui. Obrigado. Valeu, turma. Tchau, tchau.